Então, vamos lá. Sou toda ouvidos. Então, na última... Que dia que foi, gente? Na quarta? Terça? Nem lembro que dia que foi. Quarta-feira. Dessa semana, né? Quarta-feira dessa semana. Nós fizemos uma reunião para... Oi, Vitória. Oi, Bernardo. Oi, Gabriel. Oi, Rose. Falei com a Rose. A Nivalda eu já vi hoje de manhã. Nós fizemos uma reunião para decidir, né, essa questão dos memes que nós iríamos utilizar, né, para fazer esse momento de intervenção inicial, né, que já inicia o projeto, tal. Como a gente já tinha feito a seleção dos memes, nós fomos ler as justificativas do grupo, né, o que cada um colocou. Tivemos uma dúvida, né, com a questão que o Gabriel trouxe, né, discutimos, conversamos um pouco, e não chegamos a muito, não fomos muito à frente, né, vamos dizer assim. Chegou um momento que o Gabriel falou, melhor falar com a Maísa e tal, e a gente ficou, não, mas a gente consegue fazer, não precisa da Maísa. A gente tem que levar já uma ideia prévia para ela, né, assim, pensamos assim, né, a gente tem que levar alguma coisa para discutir, né, não adianta chamar a Maísa e falar, o que você faria? Aí ela vai jogar para a gente de volta, né, meninas? Ela ia jogar para a gente de volta, mas vocês são as professoras. Aí o Gabriel falou, mas da outra vez ela ficou e ela questionou e tal. Porque ela estava por fora. Falei, não, mas acho que ela quer saber como é que vai acontecer essa interação, né? O que a gente vai propor e tal. E aí nós fomos ler as justificativas, não é? Então, agora eu juntei os slides e trouxe aqui para a gente dar uma olhada nas justificativas, né, que foram dadas, e nos memes, né, que foram aqueles mais citados, assim, que o grupo mais gostou, na verdade, né? E aí, conversando, a Aline acabou falando que aqui na escola, a gente até está pensando em montar um meme, né? E com uma situação real que a gente tem. Então, eu e a Nivalda hoje nós fotografamos para mostrar para vocês a nossa ideia, né? A ideia do grupo aqui, que a gente pensou em fazer. Se faz sentido ou se realmente surte algum efeito, né? As observações da professora Cândida, elas foram muito relevantes, inclusive até a Rose, né, falou assim, que as perguntas que a gente precisava, ela já tinha até colocado, assim, porque ela fez vários questionamentos, né? E conforme nós fomos lendo, realmente, nós fomos, né, percebendo o que a gente precisava tá colocando. Então, acho que vale a pena a gente fazer dar uma repassadinha, né, nisso tudo. Eu vou compartilhar, então, a tela. Alguém quer falar alguma coisa? A Vitória não estava naquele dia, ela não conseguiu participar, então aí, ó, hoje você vai rever, porque vai ter tudo em primeira mão. Tudo de novo. Bom, posso compartilhar? Vou falar mais alguma coisa? Acho que só faltou a Aline, né, hoje, ó, para ficar completo o grupo. Aqui. Sou meu óculos, tá aí? Oi? A Rose? Tá aqui, ó. É que quando você compartilha a tela, acho que vai no cantinho aqui, né, as pessoas. Bom, então, os memes que foram os mais mencionados, né, como possíveis para serem usados, foram esses daqui, né, e eles foram numerados, né, então a gente vai ver agora aqueles que foram, assim, as justificativas que foram dadas, né. Então, esse daqui é o meme número 6, né, que traz um pouco essa questão de ser só uma gripinha, mas a gente não vai trazer essa parte da política, né, mas fala um pouquinho também da questão do protocolo, né, de você se prevenir, usar aí os protocolos de segurança, né, para a Covid.
O outro é o 13, que esse aqui é uma pessoa estudando, mas ali na espiral do caderno ela já está com o celular bem lá no fundo, né? Que olhando direitinho dá para perceber. Traz a ideia das distrações. Esse daqui é a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade com relação aos estudos, a matéria acumulada. Esse outro aqui é o 19, que fala muito assim, a professora quer saber do aluno como é que estão as aulas, se está ajudando ele. E aí ela percebe o quanto de erro, né, de ortografia que tem na fala do aluno, né, e assim, o aluno não entende muito o que ela está querendo dizer, né, tá bem nítido isso. E isso é uma coisa que nós observamos, porque, na verdade, eles estão com 1 ano e meio de defasagem, que é o que a gente vê na prática. Então, um aluno que veio para nós esse ano no 6º, é como se ele não tivesse tido o ano passado o 5º ano e tivesse, na verdade, na quarto ano, né, que seria a 3ª série antiga. Então, todo esse ano que ele não teve de aula, assim, a gente percebe que não é uma questão de memória, é uma questão de que não aprendeu. E o fato de eles não terem aprendido, na verdade, parece que esqueceram um pouco o que sabiam, ou muito, sei lá, quanto eles sabiam. Mas a impressão que a gente tem é como quando a gente vai aprender um idioma, por exemplo. Se você ficar 1 ano e meio sem estudar o inglês, muitas coisas, muitas palavras do vocabulário a gente vai perdendo, vai esquecendo como é que faz uma pergunta, como é que usa o passado. Isso é natural, né? A gente vai perdendo essa habilidade. E a gente nota que os alunos estão desse jeito também. Então, aqui também essa questão, ela traz bem essa discussão. A 20 é, tipo assim, como você não vem para aula hoje, se você está em casa, está disponível, né, pode entrar e vai faltar na aula online, não tem muito porquê, né? E aqui o 22, que teve várias imagens, né, que trazem essa questão do sono, da dificuldade, né, para estudar. Agora, deixa eu ver, aqui eu vou aumentar aqui a letra para poder projetar de novo, porque eu não tinha terminado de fazer essa parte, tá, gente? Enquanto eu estava tentando entrar aqui no link da aula, eu vou aumentar um pouquinho, que eu acho que fica melhor para a gente ver. Aí aqui a pergunta, ou é melhor a gente ver lá no próprio Forms? Acho que é melhor, né? Como é que eu faço para parar aqui, então? Peraí. Stop. Eu vou compartilhar o próprio Forms, tá, gente? Desculpa aí, é que ali eu ia ter que formatar, então estava mais difícil. É que eu acabei fazendo esse levantamento por... Ai, não é aqui não. Oh, meu Deus, aqui. Acho que é aqui. Eu fiz esse levantamento por número. Ai. Aqui tá aqui, ó. Tá aparecendo para vocês aqui as respostas? Tá, né? Então, eu coloquei ali para a gente lembrar mais ou menos quais são os números, né? Mas aqui é que a discussão aparece, né, no caso. Então, aqui, memes que tratam a nossa realidade, então a gente percebe a questão do contexto, né? Foi aquela pergunta, né, que nós colocamos, que potenciais você vê nos memes que você escolheu? Então, cada um tinha que colocar aqui a justificativa, né? Aqui, então, um dos entrevistados, um dos participantes colocou essa questão do contexto, né, da realidade, um outro colocou que são memes direcionados ao retorno à escola e que movimenta o estudante a uma reflexão sobre o aproveitamento dos seus estudos diante da pandemia, permitindo que o estudante compreenda se o não aprender dele tem alguma relação com o seu compromisso e disciplina com os estudos. Então, a gente viu aqui a questão da autorresponsabilidade, né? Será que ele tem essa consciência de que aprender ou não também é uma responsabilidade dele? Mas não nesse sentido mesmo quando ele tem o professor junto, né? A questão de eles muitas vezes não aproveitarem o suficiente, não se dedicarem o suficiente. Porque nós conversamos e chegamos à conclusão que para haver aprendizado tem que ter interação, né? Todos os memes escolhidos têm por objetivo proporcionar um aprendizado significativo e com humor, então nós percebemos que fazer uma relação com o que o aluno já conhece nessa questão de significativo e o humor, que é trazer uma questão mais divertida, né? Para essa questão da aula.
Aí aqui falou da questão de ser mais engraçado, né? E que ao mesmo tempo não seja ofensivo. Essa é uma preocupação que nós tivemos também, de não causar nenhum constrangimento, né? Para os estudantes, por terem uma linguagem que os estudantes entendem, né? Acredito que isso facilitará muito, vai facilitar o início do projeto com eles, então vem essa questão também da linguagem, do contexto, né? Que está próximo ao contexto da linguagem dos jovens, e também por estarmos no período intermediário entre o isolamento e o ensino híbrido, então, porque a gente não está nem totalmente em um e nem no outro, né? Está meio que ainda... Quem está no presencial, mas quem está em casa, ele está fazendo só o centro de mídia, ele não tem interação com o professor. O híbrido, pelo que eu entendo, seria a gente na aula, se eu estiver errada, vocês me corrijam, a gente na aula com uma turma e a turma que está em casa acompanhando a nossa aula online, seria isso? Acredito que seja isso. Então, mesmo que o ensino remoto permaneça. Meu critério foi pela graça e pela atualidade, já que estamos lidando com garotos do ensino médio, é importante que a comunicação seja o mais atual possível. Também não escolhi alguns por serem específicos demais, como o da placa de vídeo, por exemplo. Né? Então, aqui, eu nem sabia que era uma placa de vídeo, então o pai, o filho está pedindo para o pai, tipo, faz aí, equipa meu computador que eu preciso disso para aula online. Na verdade, ele quer uma placa de vídeo para jogar, certamente, né? Para jogar no computador, usar isso para outro fim, não para aula. Aí aqui nós chegamos na fala do Gabriel. Por que aqui foi identificada a fala do Gabriel, né? Porque ele fez ele instigou, né, o grupo. E aí ele acabou participando, né, da conversa e a gente acabou discutindo com ele essa questão, porque ele colocou assim: eu escolhi 8 memes e a justificativa que daria é porque eles apresentam diversos elementos que estão presentes na realidade do estudante, como filmes e reações cotidianas, sem precisar falar nada sobre eles. Logo, são feitas assimilações significativas. Como no caso, aqui foi o Bernardo que traduziu para a gente, porque a gente nem sabia o que era esse Rusbé, que na verdade depois a gente entendeu que era o Rusbé do Michael Jackson, né, que ele faz numa música, ele fala isso. Então, aquele primeiro meme que tem a imagem do Michael Jackson, e aí é como se o aluno, a mãe viesse falar alguma coisa que ele fez no banheiro e não resolveu, e ele está com o microfone aberto, então a sala toda ouviu lá uma coisa que era particular. Esse outro do Jigsaw aí a gente depois, era dos jogos mortais, né? Eles falaram para a gente, tivemos que ter ajuda, tivemos que ter a tradução dos universitários aqui. E esse Dabu é aquele da menininha que está dormindo, esse a gente conhecia, né? Dos jogos mortais, tanto eu quanto a Rose e a Anivaldo, nós não sabíamos. Quem traduziu para nós foi a Aline. Ela que falou, essa daí é uma imagem que eu costumo usar na sala e tal. Então, na verdade, assim, meme é uma coisa que é familiar para o aluno, mas para nós não, né? Então, realmente, a gente precisava ter uma ajuda. E o Bernardo nos ajudou muito aqui, né, explicando essa questão, enquanto o Gabriel não estava na reunião, chegou depois. Quando esta assimilação ocorre, pode ocorrer de aumentar a predisposição favorável do estudante em compreender o meme além daquilo esperado, pois o material será potencialmente significativo. Sabendo disto, diminui o risco do professor utilizar meme na sala de aula e ser chamado de antiquado. Então, assim, diminui o risco dele usar, no caso, e aí faz com que ele não seja chamado de antiquado, né? Pelo que eu entendi, assim. Se eu usar um meme, eu vou ser a moderninha, né? Pelo que eu entendi, né? Não sei. E crise de meia-idade, velho que quer fazer coisa de jovem, etc., né? Pelos estudantes. Só que ele fez uma crítica e a gente, sim, confirmamos que é verdade, nos consideramos, assim, não antiquadas, mas que isso não faz parte do nosso contexto de vida, né, do nosso dia a dia. Porque não temos tantas interações, assim, com as redes sociais. A gente usa, assim, um pouco de WhatsApp, Instagram, Facebook, né? São esses 3 aí que a gente fica, na verdade. YouTube, mas os memes que eles usam, eles estão em outras redes também, né, como Twitter, né, e outros.
Aí aqui embaixo ele traz uma outra questão que nós também nos incomodamos, né? Entretanto, estes memes já estão saturados na internet. Quer dizer, para nós ainda era novidade, mas já foi, né, aqui observado que estão saturados. Ou seja, toda rede social você acaba encontrando alguém representando este meme de algum jeito, o que perde a graça do recurso. E acredito que, utilizando esses materiais como base, as professoras podem produzir memes específicos para os estudantes. Bom, aqui o desafio foi grande, né, meninas, para a gente, porque, assim, além de fazer uma crítica à nossa postura de antiquada, realmente nós concordamos, ele ainda desafia, falando assim, os memes estão ultrapassados, quem sabe as professoras poderiam criar os próprios memes, né, os memes específicos para os estudantes. E aí nós ficamos, bom, eu não consigo nem fazer uma tradução, porque o meme é uma leitura que não precisa de explicação, né? Você lê a imagem e a frase e ela diz tudo. Que capacidade a gente teria para fazer isso se nós não conseguimos fazer essa leitura espontânea sem ter uma ajuda, né? Então, nós ficamos, assim, realmente intrigadas, incomodadas, preocupadas, né, tal. E aí o Bernardo veio e falou assim, que achava que o que tinha sido selecionado pelo grupo era suficiente, respondia às nossas questões nesse sentido, né? Ele deu uma tranquilizada, assim, tipo, eu acho que tá bacana, né? Até porque ele falou, né, vocês poderiam criar alguma coisa e isso acabar sendo contrário à ideia. De repente é um meme criado que não vai fazer sentido nenhum, não vai provocar nenhuma reação, porque pelo menos esses já foram testados, né? Na mídia. As pessoas já viram, elas já sentiram alguma reação diante desses memes. De repente a gente pode criar alguma coisa e não fazer o menor sentido, porque pode estar no nosso contexto, mas não no deles, né? Bom, e aí, continuando aqui, eu achei alguns memes de mau gosto, por isso excluí. Existem vários que repetem as mensagens e temas, né? Então, eliminei mais alguns. Sugiro usar uns 4 ou 5 que explorem temas ou aspectos diferentes da pandemia, né? Por exemplo, estudo em casa, cuidados com o vírus, né? Que são os protocolos, a volta às aulas presenciais na escola, tal. Então, a gente foi tentando pegar, né, nessa sugestão aqui, o que a gente poderia, né, discutir nesse sentido. Aqui embaixo, então, é debater sobre responsabilidade dos estudos em casa e métodos de concentração, que aí a autorresponsabilidade com os estudos, né? E método de concentração, será que os alunos se preocupam com isso, né? Como é que eu faço para assistir uma aula sem me distrair e fazer outra coisa? Não sei se eles têm, né, essa questão. E aqui vem a fala da professora Cândida, que ela pontuou de cada meme uma observação, né? E aí ela ressalta aqui a fala da Nivalda, né? De modo geral, penso que todas podem gerar discussões sobre os temas elencados, né? Pela professora Nivalda no WhatsApp, humor, reflexão crítica, interpretação, leitura da linguagem verbal e não verbal. E a seguir levanto alguns temas que me vieram à cabeça ao ver os memes selecionados. Esse daqui é o 2, deixa eu ver qual que é o 2 aqui, gente, só para situar melhor nós mesmos, né? O 2, então, que ela está falando aí, é aquele que o garoto, ele está com a boca na torneira, tomando água, não sei se vocês lembram. É uma criança com a boca direto na torneira tomando água, e está escrito assim, aos poucos, tudo vai voltando ao normal, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, assim como Chernobyl em 86. Nós, professoras, entendemos que aqui estava fazendo uma referência a Chernobyl 1986, como se fosse algo assim, que nem naquela ocasião os protocolos de segurança foram seguidos. Mas aí o Bernardo explicou para nós que, na verdade, Chernobyl 86 é uma espécie de uma gíria, não é, Bernardo? E nós não fazíamos ideia de que existia esse tipo de gíria nas redes sociais. E aí ele até falou que provavelmente os nossos alunos deviam saber disso, mas para nós era uma novidade total, né? E aí a professora coloca aqui, né, interpretação de texto, né, a imagem, né, para entender uma piada é preciso saber sobre o tema, com certeza,
E o que entendemos por normal? Quais os critérios considerados para a decisão da retomada de atividades presenciais na escola? O que são protocolos de segurança? O que foi o Chernobyl 86, né? E aí, a imagem número 5, que ela coloca, é uma que fala que eles vão, ao invés de buscar nos livros as respostas, eles buscam na internet, em sites que já são específicos de resposta, né? Que é o Braille. Então, ela questiona aqui, então, por que os estudantes acham os materiais didáticos tão chatos? Por que estudar? Para que serve a escola? Isso provocou na gente uma reflexão, né? Na verdade, como é que a gente pode pensar numa discussão nesse sentido, né? Que os nossos estudantes, eles realmente vieram para esse projeto como uma atividade extra-classe, e nós notamos o quanto foi prazeroso, porque eles participaram até o final. Então, a gente nem precisou discutir muito essa questão, mas foi uma reflexão para a gente aqui, com relação a essas críticas, né, que os memes trazem, como se estudar não tivesse a menor graça, né? Aí aqui ela coloca sobre o meme número 6, que é aquele da Mona Lisa, né, que ela está espirrando e fala, eu tenho renite, né, não estou com coronavírus, tal. E aí ela traz a questão, né, por que seguir os protocolos de segurança, né? A vida em sociedade, o respeito ao próximo e a si mesmo. E aí a Aline trouxe uma questão das carteiras. Nivalda, você pode explicar com a Rose essa parte, que eu vou pegar uma água ali, que eu tô com a garganta seca. Tá? Posso sim. Tá. Obrigada. Então, a Aline trouxe um problema para nós essa semana. Um pessoalzinho do terceiro ano, né, os alunos que foram convocados a participar da sala de aula, né, no presencial, com o intuito de brincadeira, acredito eu, né, espero que seja uma brincadeira, porque até então nós não conversamos com eles realmente para saber qual era o intuito, porque na escola, depois acredito eu que a Couto vai mostrar a imagem para vocês. Lá na escola, as carteiras são separadas por cores, cor amarela e cor azul. A amarela no período da manhã e o azul no período da tarde. Então, os alunos no presencial, no período da manhã, sentam nas carteiras amarelas e no período da tarde nas carteiras azuis. Uns alunos do terceiro ano simplesmente, como eu disse, né? Talvez por brincadeira, pode ser. Eles enfileiraram todas as carteiras amarelas. Todas. Então, eles sentaram todos nas carteiras amarelas, mas pela fileira. Uma fileira única. Tudo amarelinho. Qual o intuito deles? Na realidade, nós estamos ainda por entender qual o intuito deles em fazer esta brincadeira. Eles foram questionados e falaram que eles estavam sentados no devido local, no local que foi estipulado para cada um, que era na carteira amarela. E aí? Assim, ficou um ponto de interrogação muito grande para nós, porque eles estavam seguindo os protocolos de segurança. E foi aí que nós pensamos em criar um meme, né, a partir dessa questão. Bom, vou terminar aqui para a gente voltar lá, eu mostro a imagem da sala, não sei se a gente vai discutir isso daqui também, mas só vou terminar a leitura aqui, porque ela traz uma discussão bem interessante, né? A imagem número 6, né, que é essa da questão do protocolo. A 8 é uma que tem um garotinho que está... Não, a 8 é a questão do sono, né? Estudar sozinho não é fácil, então a gente conversou sobre isso, que tem que ter essa interação realmente. A 10, que ela escreveu aqui, ó, máquinas de estudar. Tem a tela do computador, né, na escrivaninha, e o menino tá virado no saci embaixo da mesa ali, parecendo um macaquinho, todo fazendo um movimento parece que ele é ginasta, embaixo da mesa, assim, se pendurando, como se, e a imagem passa assim para a gente, como se o computador fosse suficiente para ensinar, né? Então, assim, ele tivesse que estar ali atento a uma aula que ele está ouvindo, mas que para ele não está fazendo sentido nenhum, né? Então, a gente percebe, assim, que realmente é uma máquina de ensinar, não, nem
nem é isso, né? Mas seria uma questão de discutir, porque ali só a máquina falando sozinha, né? Que é o que às vezes a gente sente quando está atrás dessa tela aqui, né? Que a gente está falando sozinho porque não tem uma resposta, não tem uma interação. E aí ela traz outras questões, né? Dessa imagem 13, que é aquela do caderno, que tem a espiral. Por que estudar? Para quem estudar? Né? E a gente vê aqui que eles falam, eu vim, mas a minha mãe obrigou, né, tal. A imagem 15 aqui é a única que vem contrária a tudo isso, então é um anti-meme, sei lá se existe isso, mas é assim, a pessoa pergunta, você já assistiu a série tal? Então fala um monte de nomes de série, e o rapaz diz que não, né? E aí fala assim, nossa, cara, como assim? O que tu faz que tu nunca assiste essas séries? E o cara tá lá estudando, então ele tá focado. E aí ela questiona aqui, né? É possível conciliar estudos com entretenimento? Estudar pode ser prazeroso? Séries podem proporcionar conhecimento? Então, são questões que a gente pode estar trazendo nesse sentido, né? Com essa imagem. Mas essa não foi das que a gente selecionou. A 17 foi uma que nós selecionamos, que é aquela questão do Pequeno Príncipe, né? Então, qual é o papel esperado de um estudante? Por que estudar de novo, né? Quais os compromissos necessários para que a relação pedagógica se estabeleça? E o que é necessário para aprender algo? Nessa questão aqui foi interessante, porque até essa semana, né, Nivalda? A Nivalda saiu da sala de aula com os olhos brilhando. Eu falei, nossa, você tá tão feliz, né? Tá diferente, assim, era nítido nos olhos dela. E aí ela falou, olha, eu não apaguei a lousa, né? Como é que foi que você falou para mim? Olha, eu não apaguei a lousa porque eu estava conversando com eles. Parece que essa conversa nossa tinha sido um pouquinho antes, não é? Desse dia, não foi? Sim, foi. Eu comecei a explicar o conteúdo para eles e, enfim, a aula se conduziu por si só. E quando eu saí, eu falei, ai, Couto, me desculpa, não apaguei a lousa, né? Me perdoa, porque lá nós temos essa conduta, né? Ao sair da sala de aula, deixar a lousa limpa para o colega. E não deu tempo, né? Estava tão prazeroso mesmo dar aula e ver, e olhar para aqueles olhinhos assim, tão compenetrados e com tanta vontade de aprender algo que também me satisfez. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado e saí muito feliz. Na realidade, eu estava sentindo falta disso, falta do olho no olho, a falta da conversa, a falta do diálogo, da discussão ali no momento, né? Que você leva um tema e aí a discussão flui, e, enfim, estava sentindo muita falta. Foi com muito prazer isso. Uhum. Esse meme 18 aqui é um rapaz que está com metade do corpo na piscina e o braço para fora, assim, com o caderno estudando. Então, assim, meio que estou aproveitando o feriado, mas estou estudando, né? Aquela coisa do trabalho remoto, ensino remoto. Sim. E aí traz de novo, né? A professora coloca de novo essa questão. Estudar é chato? Estudar pode ser divertido? Porque muitos acham estranho relacionar estudo com prazer. Isso talvez trouxe para a gente assim outra reflexão muito forte assim nesse sentido, porque nossa intenção é usar o meme com esse intuito, né? De trazer uma coisa mais divertida e ao mesmo tempo provocar uma reflexão, que é o que a gente espera, né? Fazer nessa conversa com eles. E aí todas essas questões que a professora Cândida coloca faz a gente realmente refletir um pouco mais a fundo, né, meninas? E aí tem o meme aqui, o número 20, né? Que é aquele que a Sandra Emberg está lá falando assim, tipo, como assim? Vocês não vêm para aula hoje, né? Você não vem para aula hoje? Tipo, você está em casa. Por que você não vem para aula hoje? E aí ela questiona, né? A aula existe sem estudante? Como se sentem os professores em aula remota? Isso aqui foi mais para nós, né? Um questionamento para nós como professores, né? Como é que nós nos sentimos, né? O que os professores esperam da relação pedagógica. E essa situação que a Nivalda coloca aqui, né, que ela descreveu agora, foi bem o que a gente sentiu, assim, realmente não existia um ensino remoto, existia um professor falando
e alunos com a câmera desligada, e que a gente não sabia se ele estava assistindo outro canal, se ele estava jogando, se ele estava, sei lá, dormindo, né? O professor falando e a tela ouvindo, né? É a tela que está ouvindo. É. E aí foi bem, assim, interessante nesse sentido, porque nós sentimos que podemos explorar bastante essa questão, mas temos que ter também um cuidado, né? Porque aí nós falamos também da questão de nós não causarmos uma situação de constrangimento, de exposição, né, do estudante. E aí, hoje, eu e a Nivalda, nós fomos até a sala de aula, essa sala de aula aqui, tiramos essa foto, e nós não arrumamos a fileira como os alunos tinham feito, porque ia ter aula à tarde e ia ter que ser feito toda uma higienização de novo, e não tínhamos muito tempo, né? Mas aqui é assim, no período da manhã, eles sentam nas carteiras que estão marcadas com fita adesiva amarela, e o período da tarde sentam nas carteiras que estão marcadas com fita azul. Por que essa diferenciação de cor? Para já ter esse distanciamento, né, obrigatoriamente. E caso as meninas da limpeza não tenham tempo de higienizar, como o pessoal da tarde vai usar a mesa com adesivo azul, não teria problema, né? E o que esses alunos fizeram, né, que a Nivalda falou? Eles montaram uma fileira única só com carteiras amarelas. Então, eles conseguiram ficar todos na mesma fileira para conversar mais de perto, né? Qual a necessidade disso? É burlar o sistema, né? É não seguir o protocolo, é provocar o professor, é provocar uma situação. E aí foi a inspetora que percebeu, né? Que tinha tido essa alteração, porque eles estavam muito juntos. Ela percebeu, e aí eles acabaram mudando. Mas a Aline falou que se eles viessem a fazer isso de novo, a escola ia dar uma advertência. E foi aí que surgiu a ideia da gente montar um meme com essa situação que aconteceu e trazer uma reflexão para eles de uma situação baseada em fatos reais, né? Vamos dizer assim. Mas se a gente... Aí nossas dúvidas, né? Como eu e a Anivalda não colocamos as carteiras enfileiradas por conta de ter que higienizarmos, também surge a questão de, se nós fizermos isto, podemos propor uma discussão com algo que aconteceu, podemos dar ideia para outras turmas fazerem o mesmo, mas eu acho que é uma situação que aconteceu que vale a pena a gente discutir. Será que eles entenderam para que servem os protocolos? Que estamos realmente numa pandemia, saindo dela possivelmente, mas até que ponto faz sentido para eles, né, tudo isso? E aí, basicamente é isso que a gente queria conversar, né, com você e o grupo todo, para a gente ver que perguntas que a gente pode fazer, como a gente pode trazer essas interações, precisamos de ajuda, ideias. E aqui foi o desafio, né, na verdade, que o Gabriel falou e a Aline contou essa situação, e nós pensamos em montar um meme, tipo assim, expectativa, realidade, né? Então, assim, a expectativa do aluno, na verdade, até poderia ser isso, né? Que as carteiras não estivessem com nenhuma identificação de cor. A expectativa deles era essa, né? A sala cheia, todo mundo ocupando o lugar livremente. E a realidade é essa. E a gente vê, assim, que mesmo esses dias que eles vieram para a escola, alguns ficavam, assim, meio tristes, chateados, por quê? Na imaginação deles, a sala ia voltar para a escola, era encontrar a sala cheia, os amigos, conversar, e não é isso, porque você tem um aqui, o outro lá, né, distante, e são selecionados por ordem alfabética, né? Isso. E o quanto eles estão preocupados com a segurança, né? Então, isso me chamou muito a atenção, deles terem colocado todas as carteiras, né, de um lado só, sentados, um atrás do outro, e não se preocuparam em nenhum momento com a segurança, né? Nem com a segurança deles, e muito menos com a segurança dos profissionais da educação, né? Todos os profissionais envolvidos na escola. Então, o quanto isso é empático, né? Está faltando empatia por parte deles? Simplesmente veio um ponto de interrogação de imediato.
E numa semana em que um professor foi diagnosticado com Covid e está afastado, um professor da escola, né? Então, assim, o cuidado redobrou, na verdade. Bom, é para eu falar? Pode falar. Muito bem. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo de aplicar essa atividade inaugural? Qual é o objetivo de vocês com essa atividade de memes? Qual é o objetivo? Por que fazer essa atividade? Olha, eu vou falar um pouquinho, assim, a princípio, seria para interagir a turma. Eu imagino, assim, que seria a interação da turma. O meu objetivo seria a interação, porque são alunos do primeiro ano, do segundo e do terceiro. São alunos que não se conhecem, porque são alunos do primeiro, que eram alunos do nono, o ano passado, não tinham contato com nenhum aluno, e sucessivamente. Então, o primeiro momento, trabalhar com o meme, seria a interação, de forma, acredito eu, até de forma lúdica, né? De forma divertida, com humor, né? mesmo, divertido. Ok. Eu não sei se o objetivo das meninas também seria esse, mas... Sim, eu acredito que propor essa leitura de imagens e textos curtos, né? Que falam por si só. Então, eles têm uma mensagem para transmitir que não precisa de explicação. Exato. Na verdade, nós percebemos que, assim, será que eles sabem fazer uma leitura de imagem? Então, depende do quê? Do contexto. Ela tem que estar dentro de um contexto. Então, aqui a gente queria trazer como um contexto a pandemia, né? Que é uma coisa, que é uma situação que a gente está vivendo ainda. Então, esse retorno ao ensino presencial, seguir os protocolos, ter atenção, ter o compromisso, a maioria, segurança, né? Então, assim, a maioria das turmas, eles estão seguindo rigorosamente. Nós temos, assim, uma paz na sala de aula que é incrível. Por isso que essa satisfação que a Nivalda descreve é genuína, porque, assim, eles interagem, eles perguntam, a gente explica e tal. Essa turminha do terceiro C é tipo assim, aquela turma, somos o terceirão, né? Estamos indo embora, viemos para causar. Eles têm um pouco essa postura, né? Jovens da iniciação científica. Eles são um pouquinho assim, eles querem desafiar as regras e ir contra a disciplina que a escola impõe, né? E uma outra questão que a gente quer, talvez não sei se a gente consegue atingir isso, é tentar usar um meme que seja uma linguagem próxima do que eles conhecem, mesmo distante do que a gente conhece, porque, assim, isso foi uma coisa que me preocupou um pouquinho, não sei se as meninas se preocuparam também, é como se eu estivesse falando de um assunto que para mim não é trivial, não é, sabe? Aí a Rose até falou, eu não gosto de meme, eu falei, bom, eu não gosto de alguns memes ofensivos, aí ficou aquela, né? Não é, Rosinha? Do chinelo do tamanho. E eu acho que a utilização dos memes também nos aproxima do aluno, né? Mesmo da forma como o Gabriel, né, colocou lá na justificativa dele, né, que nós também nos sentimos assim mesmo, né? Eu posso falar com muita segurança, eu pouco entendo, mas isso não quer dizer que eu não vá entender, como já busquei, entender cada um, para poder também não ficar, como diz eles, ficar para trás, né? Ser taxada de velha, também não dá. Ok, entendi os objetivos de vocês. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Essa aqui talvez seja mais dirigida para os pesquisadores desse grupo, tá?
os pesquisadores do grupo. Quantos trabalhos científicos vocês leram sobre o uso de memes em sala de aula, antes de pensar nessa atividade? 0. Eu adoro sinceridade. Vamos lá, Vitória. 0? Nenhum. Eu até queria, inclusive, aproveitar, eu posso falar uma coisa? Pode falar uma coisa. Um pouquinho. Como uma pessoa que saiu do ensino médio há pouco tempo, né? Eu acho que, assim, como o Gabriel falou sobre a questão de ser antiquado, eu acho que isso é uma questão muito importante, principalmente em questão de ludicidade. Porque O que questão? isso é por experiência. Entendi. Em questão de ludicidade. Por experiência, se você usa um meme muito antigo, o aluno ele vai achar que você está sendo você a palhaça, e não o meme a graça da coisa. Nossa, e o Bernardo falou algo assim também. O Bernardo disse que os memes, ele tem um prazo de validade. Ele falou que tinha um prazo de validade, que é uma semana. Exatamente. Ele falou, meu Deus. Olha, nossa, eu não sabia disso, não. Sendo bem sincera, porque a questão aquela questão de cringe que estavam comentando ultimamente é bastante sobre isso. As pessoas que elas estão chegando na adolescência agora, estão com 16, 17 anos agora, elas já estão considerando um meme de 2012, por exemplo, 13, 2014, eles eram muito jovens, então isso já está muito passado. E eles consideram isso o cringe, isso que é a vergonha alheia, isso que é o ruim. Olha. Então, é muito importante você ter essa relação. Uhum. Porque senão eles não se conectam. Então, precisa ter graça. Você pode trazer o conteúdo que você quiser, você pode discutir tudo que você quiser. Achei muito interessante, inclusive, a ideia de fazer um meme próprio com as carteiras, porque eu acho que ia ser, dependendo de como você fizer, dá pra ficar bem engraçadinho e discutir em cima. Mas alguns memes que eu vi que vocês selecionaram, eu senti que não vão ter graça para os alunos, como vocês esperam, porque eles já são mais antigos. Por exemplo, o da Mona Lisa, aquele da repórter falando como assim você não vai para aula, eles são bem mais antigos. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, porque dá para conversar, dá para ter a parte pedagógica, com certeza, independente do meme que você escolher, você tem que escolher pensando nisso, mas se você também não atingir ele com o aspecto da graça, com a atualidade, também vai ser um problema, porque vai se tornar a mesma coisa chata do livro didático. Ele vai olhar aquilo e vai falar, olha ela tentando ser engraçada. E aluno nessa idade é bem maldoso. Vamos lembrar um pouco. Eles não têm dó. Nossa. Então, é bem importante pensar sobre isso, porque eu lembro que quando chegou mais ou menos 2015, 2016, começou a moda das professoras usarem meme. E aí, isso pegou de surpresa e foi legal. Mas depois que passou uns meses, que todo mundo começou a fazer, perdeu a graça, porque aí todo mundo começou a achar coisa de tiozão. Entendeu? Então, aí fica um pouquinho complicado. É isso que eu queria dizer. Uau! Vitor. Eu acho que é isso que o Gabriel quis dizer, e eu tô sendo um pouquinho mais agressiva. Direta. Não, você tá sendo mais direta. Mas aqui você traz uma questão que eu acho que em momento algum nós pensamos, que é o seguinte. O objetivo aqui, a gente teria que pensar no aluno, não no que é interessante para nós. Ou seja, como você acabou de dizer, e a gente concorda plenamente. O que nós selecionamos como bons memes são aqueles que nós, professoras da meia-idade aí, conseguimos entender, que são ultrapassados, sim. Embora eles estejam dentro do contexto da pandemia, eu não sabia que tinha validade, eu não sabia que tinha essa questão toda, né? O Bernardo comentou isso com a gente, que a vida de um meme é, tipo, pouquíssimo tempo, já é substituído no Twitter e tal. Mas a gente não tem nem Twitter para saber o que está sendo falado lá. Então, assim, estamos totalmente por fora, né? Agora eu me senti pior ainda. Parece que eu coloquei o nariz de palhaço e estou indo lá tentando fazer graça. Com uma piada antiga.
Meu Deus! Deixa eu... Não quis deixar vocês assustadas, mas... Não, eu achei muito, muito, muito pertinente o que a Vitória trouxe, né? E eu continuo querendo saber as respostas de vocês para a pergunta que eu fiz. Quantos trabalhos científicos vocês leram para fazer sobre o uso de memes em sala de aula? Vamos lá, os pesquisadores. Gabriel e Bernardo. Falar. Antes de falar, deixa eu falar que isso que a Vitória falou é real mesmo. E ainda existe alunos, né, que postam memes ofendendo professores que usam memes. É tipo aquele negócio de o professor que só quis agradar, o aluno que não queria participar. Aí já tem assim uma guerra que tem, né? Mas vamos lá, para a pergunta da Maísa. Eu li um artigo, né? Olha, não é muito bom, mas ele é do Emotion ao Meme. Ele fala sobre como os jovens, né, foram largando os emojis que a gente usa no WhatsApp, por exemplo, para usar as figurinhas, depois usar os memes, coisas de agora, hoje em dia, o emoji ele tem muito um significado ambíguo, sabe? Ele tem assim, um significado sexual. Então, as figurinhas elas vêm mais para amenizar essa carga. O outro que eu vi foi O Gênio Egoísta. Esse é um livro de biologia. Ele conta a história dos memes. Que fala, ele é do Richard Dawkins, não sei pronunciar. Ele fala sobre como os memes surgiram, que na verdade era uma substância química, tipo um RNA mensageiro, um RNA polimerizador, que ele recebia o nome de meme para replicar alguma coisa. E hoje em dia a gente utiliza o meme para replicar um sentimento, uma emoção, uma certa característica que a gente quer representar com uma mensagem. E o outro foi o do Mortimer, sobre chamas e cristais. Ele não fala sobre meme, mas ele fala sobre a linguagem do estudante. Que ele meio que trabalha o seguinte, se a gente continua trabalhando com a ciência de modo que usando os termos, usando tudo que as pessoas que projetaram a ciência querem, né? Vamos dizer assim, os velhos, brancos e ricos, poderosos da sociedade que montaram toda a estrutura da ciência, a ciência continua inacessível para as pessoas que não se comunicam daquele jeito. É a mesma coisa a gente usar, tipo, a linguagem matemática, sabe? Usar um quantificador lógico, essencial. Essas coisas, assim, não faz parte. Não, a gente não usa essa linguagem no nosso dia a dia. Então, a partir do momento que a gente faz a ciência com essa linguagem, não tem significado para o aluno. E foi esses foram os 3 trabalhos que eu vi. Deixa eu só ouvir a resposta do Bernardo. Não cheguei a ler. Eu cheguei a achar alguns, porque essa semana a Cândida ela pediu para fazer um levantamento bibliográfico para... Que estranho. Levantamento bibliográfico para casos de ensino. Eu cheguei a procurar alguns memes de educação, mas eu não cheguei a ler, não. Só consegui ler o resumo de um que relacionava com a modernidade, deixava justamente o que a professora Liane falou, uma proximidade maior entre os jovens, o que eu vi o resumo era jovens e adultos. Mas eu não cheguei a ler, não, a fundo, não. Ok, tudo bem. Tudo bem. Então, agora deixa eu fazer um comentário, né? Por que eu perguntei isso? Vocês compreendem, pesquisadores aí, a importância da gente ter um suporte teórico sobre esse tema nesse momento? Por exemplo, a Vitória trouxe, e o Gabriel, né, trouxeram essa questão da atualidade dos memes, da importância, né, de um meme ser atual e essa questão toda que vocês colocaram aí, explicaram aí para a gente que a gente não sabia. Eu não sei se isso está reportado em algum estudo. Seria bom que tivesse reportado. Eu pelo menos nunca li. Sinceramente, gente, eu não li. Se eu for responder essa pergunta, eu não li, tá? Nada sobre ainda.
Mas, assim, o que a Vitória trouxe, né, que reforçou a ideia do Gabriel, de que sobre a atualidade dos memes, eu não sei se isso está descrito em alguma pesquisa, tá? E o que o Gabriel trouxe das leituras que ele fez, né? Então, veja só, tem informações que vocês trouxeram que são importantes, que as professoras mesmo não sabiam, eu também não sabia, né? Então, veja só qual a importância da gente ter uma base teórica ou até empírica, no caso da Vitória, né, como recente ex-aluna do ensino médio, e o Gabriel, tem uma base empírica importante, né? E tem uma base teórica importante também. Então, no caso do Gabriel, as leituras que você fez, Gabriel, no que elas te ajudaram nesse momento aqui, dessa discussão, da construção dessa atividade? Se trouxe, não sei se trouxe. Tem que medir um pouquinho as palavras agora. Não, mas assim, qual é a contribuição? Uma pergunta bem objetiva. Qual é a contribuição das leituras que você fez para esse momento? O que elas trazem assim de aprendizado, né? Além do aprendizado empírico aqui que foi relatado, né? As leituras trazem que aprendizado para essa atividade? É que cada ser se manifesta de algum jeito. E se a gente não tem, cada ser ele se comunica de algum jeito. E se a gente não compreende essa comunicação, dificilmente a gente não vai conseguir ensinar. Se você não fala a linguagem do sujeito, você não vai conseguir ensinar a ele um aspecto da ciência. Você não pode chegar e falar, tipo, vamos estudar sobre os protocolos, né? Mas vamos pensar, os estudantes eles fizeram tudo aquilo porque eles não apresentavam nenhum interesse para os protocolos. Eles estavam ali, não estavam se importando. E aí vocês colocam essa imagem das carteiras e falam que vão causar uma assimilação. Vocês não falaram isso, deixa eu escrever minha fala. Mas que vocês vão... Que é o melhor jeito de formar um meme, de chamar os alunos para aprender, é criticando algo que eles fizeram, sabe? Tipo, não é uma linguagem assim efetiva. Ainda tem uma certa superioridade ainda. Eles não estão tentando compreender o que o estudante fez, mas estão querendo justificar o que eles fizeram. E aí isso eu acho controverso. Respondi, Maísa? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu entendi a questão da linguagem, né? A importância da linguagem como meio de comunicação, né, entre as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Meme é linguagem. A gente entra no campo da linguagem. Isso assim, não tem o que discutir. Você vai tentar falar alguma coisa sobre meme, você tem que entrar no campo da linguagem, né? Então, isso é um suporte teórico importante, a questão da linguagem. Agora, a interpretação que você deu... Aí, Gabriel, a gente podemos discutir, né? A interpretação que você deu aí para o meme que seria construído pelas professoras, né? Então, assim, se o meme... eu vou entrar um pouco na discussão do Gabriel, que ele levantou. Se o meme, a intenção dele, vou voltar lá nos objetivos que eu anotei que vocês falaram, tá? Eu anotei o que vocês falaram quando eu perguntei qual era o objetivo do uso dessa atividade, né? Primeiro, foi falado interação dos alunos. Interação entre os alunos, entre os alunos e os professores, ok, né? De forma lúdica.
seria o outro objetivo. Por isso a escolha dos memes, de forma lúdica, né? Agora, assim, indo para essa imagem aqui, que eu achei bem interessante. Achei, aliás, mais interessante do que os outros memes. Todos. Enfim. Vamos pegar essa imagem aqui das carteiras, né? Existe o objetivo lúdico aqui? Tem o engraçado, o divertido, que vocês tanto enfatizaram? Que aqui a gente teria que produzir o meme. O que nós imaginamos, né? Teria que produzir. Então, teríamos que ter 2 imagens. Certo. Usando aquele meme que eles colocam assim, expectativa. Então, a expectativa do estudo online, por exemplo, seria o quê? O aluno no celular ou no computador, mas estudante escrevendo no caderno. A realidade é o quê? A internet no computador falando sozinho, ele jogando no celular. Então, aqui a gente colocaria assim, tipo, a expectativa, as fileiras todas normais e os alunos com a sala cheia, né? Vamos supor. E uma outra foto, que nem a gente pode tirar aqui os alunos de costas, né? E alternados, aqui só vai ter aluno na carteira amarela. Então, uma expectativa, a outra realidade. Tá. Então, a expectativa da volta às aulas, ele vai imaginar que a sala estava cheia, normal, e a realidade é essa. Porque essa questão de colocar as carteiras enfileiradas, como eles fizeram, nós ficamos na dúvida no sentido de... Porque, na verdade, ele colocar a carteira... Espera um pouquinho, que você já está entrando na interpretação que não cabe a vocês. Não cabe. O que vocês podem fazer com isso é buscar a explicação deles. São eles que vão falar, não são vocês. São eles. Verdade. Né? Mas, peraí, essa é uma outra questão. O meme, aí quem fez leitura sobre meme, o meme tem que ter esse aspecto lúdico. Todo meme tem esse aspecto lúdico, ou ele pode ser um meme... Não. Ele pode ser crítico, ele pode ser totalmente crítico, especialmente quando se fala de política, por exemplo, que é um assunto que a gente não vai entrar agora, mas tem muito meme para criticar o presidente, para criticar as ações aí no planeta, etc. Mas ele pode... Então, assim, ele não precisa ser necessariamente divertido. Mas ele tem que ser algo que se espalhe. O objetivo deles é se propagar, sendo crítica ou diversão. Então, porque se for objetivo de lúdico, eu acho que aí não vai acontecer. Ninguém vai achar engraçado isso, né? Não, mesmo que você fizer essa composição expectativa-realidade, que é o que a gente vê muito em meme, né? A gente vê bastante em meme essa pegada de expectativa e realidade. Não vai ter ludicidade aí, certo? Vai ter um assunto muito sério para se conversar. Não tem nada de engraçado nisso. Então, assim, de novo, o objetivo de vocês é fazer algo lúdico, não vai ter ludicidade aí. Aí vocês que decidem, né? Eu acho que não tem ludicidade aí. Mas tem a questão que eu coloquei lá, reflexão crítica. Então, a gente pode utilizar não só os memes com o intuito de humor, né? Mas também com o intuito de uma reflexão crítica. Sim. Acredito eu que dá para mesclar as duas situações, utilizando vários memes. A questão da interpretação, da criticidade, isso está presente em qualquer meme. Sim. Qualquer meme. Mas a ludicidade, não. Então, por isso que eu estou perguntando o objetivo de vocês. O objetivo é também ser lúdico? A ludicidade tem que estar presente? Se não, ok também, é uma escolha de vocês, não, entendeu? Só tô observando isso, que se a intenção for ser lúdico e divertido também, além de ser educativo, né? Então, naquela linguagem da ludicidade, né? O educativo e o lúdico. Então, vocês escolham. Ou dá para ter os dois? Se der para ter os dois, ok. Vocês é que vão escolher. Aí é com vocês, né? Então, assim, tem o objetivo da interação dos alunos,
tem a ideia de que seja lúdico, de acordo com o que vocês me disseram, e tem a ideia de fazer uma reflexão sobre o contexto da pandemia. Só observa a questão da ludicidade aí. Tá? Se vocês forem realmente fazer um trabalho de reflexão apenas, de rever posturas, não diria criticar, como o Gabriel falou, uma posição dos alunos, criticar o que eles fizeram, mas tentar compreender. Eu acho que esse talvez seja o objetivo, tentar compreender o que eles pensam sobre isso, o que eles estão pensando, e deixa eles falarem, eles, né? Eles que vão explicar essa ideia. Se for assim, ok, positivo, é uma escolha de vocês. Só observo que aí, nesse caso, não tem ludicidade. A não ser que vocês consigam fazer algo lúdico em cima dessa... Vocês têm que ter criatividade, né? Para fazer algo lúdico em cima dessa foto, ou de alguma montagem com essa foto, que aí também é por conta de vocês. É só isso. Depois do que nós ouvimos, né, que a Vitória também falou muito bem, eu tô com medo de usar meme. Porque, assim, é você se colocar numa situação, tipo assim, tá, eu acho que eu consigo me sair bem disso, ok. Levando na brincadeira. Mas quando você conta uma piada e ninguém ri, é constrangedor, né? É bem constrangedor. Usando uma foto, que é uma situação que eles conhecem bem, o espaço que eles conhecem, eu acho que talvez a gente consiga tirar uma boa discussão daqui, nessa questão de volta ao ensino presencial, protocolos, né, da pandemia, importância dos estudos, dá para a gente discutir todos os aspectos que nós gostaríamos numa única imagem. E talvez a gente se comprometa menos, porque eu fiquei com receio. Claro, tem algumas ali que eu acho que nem tanto, mas assim, por exemplo, aquela do Pequeno Príncipe é bonitinha, tá? Mas para quem gosta de Pequeno Príncipe, para quem não sabe nem a linguagem ou o que está escrito ali, tu te tornas eternamente responsável, tá? E daí? Tá? Né? Não diz nada se a pessoa não conhece o contexto. Então, o meme é uma coisa de um público específico, né? É para um público específico que ele é criado. Isso a gente percebe, é nítido, né? Tem muitos memes com aquele ator que morreu lá, o Paulo Gustavo, né? Então, várias críticas, assim, uma delas que eu vi, mas eu achei interessante, ele fala assim, os fabricantes de máscara que estão aí produzindo em casa, não economiza no elástico. Nós queremos vencer o vírus, mas queremos ficar com a orelha no lugar. Porque tem umas máscaras que você vê que a pessoa está quase, né? Com a orelha assim, fala, vai ter que fazer uma cirurgia quando terminar a pandemia. Porque aí vem tudo na orelha, né? É o óculos, é a máscara, é o fone na aula online, e etc. Então, assim, eu sinto uma coisa muito arriscada de se fazer, que é trabalhar com esse tipo de humor meio cômico, meio crítico, meio... Sabe? Eu sinto que a gente fica numa linha um pouco perigosa. Eu realmente fiquei, depois do que foi conversado aqui, né, dessa discussão toda, eu me sinto um pouco insegura. Porque também não sei se a gente tem aquele perfil de que uma aula tem que ser... tipo assim, se eu trago um meme que é muito... Tá, eu vou buscar o que o aluno entende. Pego lá o palhaço dos Jogos Mortais, ou pego aquele lá do Rusbé, lá do Michael Jackson. Parece que eu estou dizendo para o aluno assim, olha, venha e explore a minha aula, porque vai ser desse nível para mais. Eu crio uma expectativa de que vai ser sempre divertido. E se na outra aula eu não conseguir atingir o mesmo nível de diversão e for uma chatice? Que impacto eu quero deixar, né? Então, não sei. Eu não quero ser a professora modernosa, finge que é moderna, mas depois é toda careta. Né? Bom, enfim. Bom, deixa eu ouvir. Quem mais quer falar? A Rose levantou a mão um tempo atrás, Rose, aí acho que ficou com tendinite, não sei.
Fiquei mesmo. Vai, Rose. Deixa eu ver, vou falar do meme, né? Por que que eu falei que eu não gosto? Aí alguém já tinha até falado, ele vai dar, ou ele vai abrir a margem para o aluno ter ideias positivas ou negativas. Como a Couto falou da carteira. Tanto quem não viu, isso foi uma única sala. Quem não viu, não ficou sabendo que o que eles fizeram, vai abrir margem para que outros façam, porque vai achar engraçado. Quando a gente coloca o meme, a única coisa, Vitória, que o aluno acha engraçado é o meme de professor. Eu estou falando porque eu tive essa turma que ela falou de nono, que chegou no primeiro, era minha, que eu sou a única que dá aula de manhã e à tarde. Eu conheço todo mundo. E eu já sei a atitude dele. A turminha que adora meme, que faz meme, é com o professor. A única coisa que eles acham engraçado é isso. Teve um ano aí, há 2 anos atrás, que eu estava em todos, para vocês terem uma ideia. Um monte de figurinha dela, Eu tinha que sair de sala em sala para procurar quem foi o primeiro, porque me falaram que eu tinha que achar o primeiro que mandou. Ah, meu Deus! Que ia conseguir tirar, né? Se ele apagasse, foi isso que me falaram. Se ele conseguisse excluir lá, aí os outros também iam conseguir. Imagina se eu dava aula, né? Porque eu sou daquele tipo que, se você fizer uma coisa para mim, eu fico te caçando o resto da vida. Aí eu ia de sala em sala e eu queria saber quem foi o primeiro, quem fez, por que fez, e aquela história. Né? Mas, Rose, peraí, o meme que fizeram de você, mas era meme ofensivo, assim? Por isso que eu Tá cortando, Rose. Cortou, Rose. Cortou, Rose. Era bom, que engraçado. Rose, tira. Eu tenho que gostar. Repete. Acho que a Maísa... Rose, repete. Tá. Aí, então, cortou. A gente não conseguiu ouvir. Ixi, tá cortando mesmo. Mas vocês viram esses memes? Nivalda e Eliane? Que eram memes ofensivos? Sim. Tá. Não, porque sim. Vocês estão ouvindo? Agora sim, Rose. Agora sim. Cortou bastante, Rose. Então, mas tinha meme de tudo que era tipo. De tudo tipo que você pode imaginar. Mas antes cortou de novo? Cortou? Agora melhorou. Antes da Rose, uma outra professora também fizeram um meme com ela, que era o corpo do burrinho do Shrek, lembram disso? E a cabeça da professora. Sim. Teve esse. Depois o da Rose era só assim, imagem, porque quando surgiu o WhatsApp, né, Rose? Aí tinha os grupos de sala, mas eles mandavam assim, aula de sociologia, tinha a fotinha da Rose. Não era ofensivo, é que ela assim não autorizou, né? Então, tudo que você não autoriza, né? Não, realmente, aí é uma questão, assim, de cortar esse tipo de coisa, não tem nada a ver. Então, eu entendo agora por que a Rose não gosta de meme. Não, mas, assim, proibido usar meme de professores, né? Principalmente professor que são professores deles, né? Agora, uma situação onde tem um professor, né, que não envolva uma situação que é real da escola, o que eles viveram, alguma coisa que, né, remeta ao que eles estão vivendo ou viveram na sala de aula, especificamente, aí é mais complicado, aí é realmente mais complicado. Então, mas é só que assim, na escola tinha um professor que ele gostava de fazer meme, dava margem, e era daquele que
era não respeitoso, entendeu? Aí virou aquela farra do boi naquela É verdade. Ele escola. mesmo Pensei assim, alguém posta, tem que colocar ordem nisso. ele mesmo sim. posta os memes dele, né, Rose? Se não ele tinha de todo mundo. Entendi. Então aí já tem uma outra Exatamente. questão, né? Tem uma outra questão Perdeu a aparecendo. mão, sabe? Entendi. Né? Entendi. Então, você está trazendo uma informação aí que, né, infelizmente, assim, o problema é sempre aquilo que a gente fala, né, e ouve por aí. Não é o objeto, a ferramenta em si, é o que fazem com ela, né? É sempre assim. É que nem a gente falar, a ciência é ruim ou é boa? Depende do que fazem com ela, né? O martelo é uma ferramenta perigosa ou uma ferramenta útil? Depende do que você vai fazer com ela, né? Tem isso também, porque não é o meme em si que é um problema, né? A gente tem que entender isso também. Não é o meme em si que é um problema, mas é o uso do meme que traz o problema, que pode trazer problemas, né? É o que a gente faz com aquilo, né? Então, assim, eu realmente sinto muito pela Rose e pelos professores que sofreram, porque isso é bullying, né? É bullying. Já tá indo para uma outra dimensão, que é o bullying, que pode ser feito com aluno, com professor, com qualquer um, mas que a gente sabe que, né, não se deve fazer. Mas o meme em si, então, essa preocupação da Eliane, o medo, então, o receio de usar meme, acho que não se justifica se a gente for pensar nesses termos aí dessa discussão, né? Eu acho que depende do uso que você faz do meme. Tudo é assim, né? Tudo é assim. Tudo tem o seu lado, o lado bom e o lado ruim, né? A gente também tem que pensar nisso. Então, eu acho assim que vocês podem usar meme com tranquilidade, né? Assim, escolhendo os memes, aqueles memes que, né, evidentemente, que não fazem bullying, aqueles memes que, né, que são ofensivos ou preconceituosos, alguma coisa assim. Mas eu acho que não tem que haver, uma preocupação nesse sentido, né, de usar memes na sala de aula, porque é uma linguagem, Assim como você pode pegar, fazer a piadinha de professor, fazer piada, né? Você pode usar qualquer outra forma de expressão, outra ferramenta de expressão, para prejudicar alguém, para criticar, né? Então, assim, e por causa disso a gente não vai usar? Acho que não faz muito sentido, né? Ainda mais assim, se tratando de escola, a escola está justamente, né? A gente espera que é na escola que a gente aprenda essas coisas. Então, uma reflexão nesse sentido sobre o uso de memes, né? Como usar, que memes não usar e não usar, que memes propagar ou não propagar, talvez seja uma discussão interessante. Só não sei se é para o objetivo dessa atividade que vocês estão aqui querendo fazer para inaugurar o projeto, né? Eu acho que é uma discussão importante, mas não sei se é uma discussão que tem a ver com o projeto, porque eu acredito, eu estava pensando que essa atividade inaugural ela fosse estar mais ligada ao projeto. Tudo bem que o tema é o mesmo, pandemia, o contexto, o pano de fundo aí é a pandemia, né? Mas ele não está tão, pelo menos que eu estou entendendo, ele não está tão ligado ao que vai ser desenvolvido no projeto. Né? Não sei se eu estou falando bobagem. Como eu acredito que ele está ligado, porque a gente está no momento
assim, quando nós fizemos a intervenção no projeto piloto, nós utilizamos as imagens, pessoas com máscara, cumprimentando com o cotovelo, era uma situação real que a gente utilizou do contexto do cotidiano. Agora a gente está trazendo uma outra situação, que é a retomada do ensino presencial nesse formato, né? Eu acho que ele faz sentido porque daqui a gente pode tirar o você tem fome de quê? De estar junto, de não ter que ficar sempre pensando num protocolo e poder viver as situações cotidianas de uma forma mais leve, menos travada e cheia de regra. A escola já tinha regras, então agora a gente tem regras de onde eu devo sentar, onde eu não devo sentar, porque eu não posso, né, fazer certas coisas. Então, eu acho que está dentro do contexto, sim. Até porque nessa retomada, tem uma atividade que os nossos alunos já fizeram, que a gente até poderia usar ou adaptar, não sei, que era assim, no primeiro dia que eles vieram presencial, todas as turmas a gente fez uma dinâmica, e uma delas era assim, se 2020 fosse uma postagem numa rede social, qual rede você utilizaria? Como seria essa postagem? Quais seriam as hashtags e quais seriam os comentários? E aí tinha a imagem lá de todas as redes, Twitter, uma outra amarelinha lá que eu nem sei o nome, não lembro agora, que eu também não tenho. Instagram. Tinha uma do passarinho, Twitter, tinha uma outra amarelinha lá que é Snapchat, acho que é essa daí, né? Então, assim, eles foram identificando, era coisa que eles conhecem, né? Eles conhecem essas imagens, e eles montaram essas postagens. Eles mandaram essas atividades, né? A gente tem lá o arquivo. Talvez a gente possa até utilizar uma dessas atividades como uma base para a gente produzir agora uma outra imagem. Não um meme exatamente, mas uma imagem que possa refletir, né? Esse momento que a gente está vivendo agora. Porque realmente, assim, essa questão do meme ter prazo, de eu não ter feito uma leitura sobre a relevância da utilização desse meio, me deixou um pouco angustiada, assim. Será que a gente vai fazer besteira? Será que nós vamos dar um tiro no pé? Se vocês tiverem como objetivo, como eu falei, né? Ser divertido, chamar a atenção dos alunos por essa via, né? E também depois fazer a reflexão em cima, né? Claro. Aí vocês têm que pensar um pouco mais, né? De como vai fazer isso, para depois não tentar, né? Por isso que eu preciso da ajuda dos meninos aí. Não tentar ser engraçado e não conseguir, que nem alguém falou, a gente não consegue rir de uma piada ruim, né? Assim, Então, assim, se vocês querem fazer algo lúdico, divertido, ter esse apelo, é um apelo só, porque não é a finalidade ser lúdico. A finalidade não é essa. A finalidade é fazer a reflexão. Acho que essa é a finalidade. É fazer a leitura, a interpretação e reflexão do tema que está colocado ali. O lúdico é só um apelo para o aluno participar, para ele se interessar, né? E se vocês querem usar esse recurso, aí vocês têm que ter mais criatividade, jogo de cintura, para não cair nessa coisa, correr o risco, né, de ser chamado de velho, de que está querendo ser engraçado sem ser. Deixa o Bernardo levantou a mão, fala aí, Bernardo. É porque eu gostei muito do que você falou agora sobre o teu objetivo no meme. Eu não estava opinando muito, porque eu achava que minha opinião ia ser um pouco forte para o pessoal, só que agora que você tocou nesse ponto, no teu objetivo, era exatamente o que eu estava pensando, sabe? Porque existem alunos, todo tipo de gente. Existem alunos que só da professora mostrar um meme já não vai gostar, independente se for um meme mais original, mais engraçado, mais atual, ele não vai gostar, porque meme para ele é uma coisa só dos amigos dele, e quem faz isso sem ser do grupo deles é esquisito, é estranho para eles, né? E isso é uma coisa que não vai ter para onde fugir.
É uma coisa que vai fazer parte, isso já desde o meu ensino médio já era assim, eu era uma pessoa muito assim antigamente, hoje em dia eu acho grato de tudo, mas antigamente era uma pessoa mais assim, e é justamente por não conseguir ser totalmente lúdica, não conseguir agradar a todos, tem que ter o foco maior seja nos objetivos. Tanto que eu tinha comentado aqueles memes lá que foram escolhidos, eles eram bem objetivos, não era só para engraçar, como aquele lá do Michael Jackson, deixou o áudio ligado, que ele era só para ser engraçado, mas não tinha uma discussão por trás. Aí esses que foram escolhidos têm o objetivo de a gente ver e você consegue debater alguma coisa. Olha, a gente não é legal vocês ficarem no celular durante a aula, olha, só vocês têm responsabilidade de estudar, e a gente não pode perder esse foco, não focar só no ser lúdico, ser engraçado, ter essa pegada também. Fala, Vitória. Oi, eu acho também que em relação a isso e em relação ao que muito foi falado pela Rose, pelo medo de fazer os outros alunos se inspirarem na subversão do terceiro C e fazer igual, eu acho que isso está demonstrando também muito uma questão de professor contra aluno, uma questão muito disciplinar. Sabe, a gente deixou claro aqui que a gente não sabe exatamente qual foi a intenção dos alunos ao fazer isso, por exemplo, esse caso, né, que a gente está discutindo bastante. Então, a gente fica com aquela questão de eles estão fazendo uma coisa errada e eu tenho que ensiná-los o correto. Só que a gente não sabe por quê. E os adolescentes, eles têm uma visão diferente de quem é adulto sobre a pandemia também. Muitos não têm essa questão dessa preocupação, sabe? Geralmente isso afeta quem teve um familiar que ficou muito doente, aí ele vai ter um pouquinho mais de cuidado. Mas adolescente, em geral, ele não é muito preocupado em questão de saúde, essas coisas são muito, assim, é aquele discurso, tá certo, eu concordo, mas na realidade eu não tenho essa preocupação, isso é meio abstrato, sabe? Eu não tenho, exatamente, Vitória, você falou a grande verdade. Não tenho a preocupação, mesmo pelo fato de terem contraído o vírus 2, 3, 4 vezes, que é o que eu ouvi dentro de sala de aula. Mas, professora, eu não me preocupo com isso não, porque só eu contraí 3 vezes. E aí não é nenhuma questão de achar que o vírus não tem importância, mas é uma questão de se achar numa posição de quase mortal, sabe? Exato. Eu posso fazer a merda que eu quiser e eu não vou ter consequência. Exato. Isso é um pensamento muito próprio da cidade. Sim. Então, você chegar, fazer um meme, tem como fazer um meme de uma forma divertida, mas você fazer ele de uma forma disciplinar, para discutir com eles, meio que criticar eles realmente, falar assim, olha, isso aqui tá errado. Eu acho que isso deixa muito uma questão de professor contra aluno. Tipo, o medo de incentivar eles a fazerem coisas erradas, o medo de fazer eles... Eu acho que isso é muito uma quebra da conversa mesmo. Porque muitas vezes, principalmente se o professor geralmente ele faz isso de uma forma mais espontânea e tudo mais, é muito normal... Eu vejo muito na faculdade, né, que a gente tem encontro com alunos, tem vários projetos disso. Se a gente é muito na defensiva, o aluno ele vai ficar mais com aquela questão de não, ele é um professor, ele é uma pessoa à parte. Se você chega e tem uma conversa, né, como um normal com ele, tipo, ele é meu amigo, isso já vai se quebrando. Então, eu acho que é interessante pensar sobre isso. Daria para fazer um meme, mas eu acho que também a gente não precisa ter tanto medo assim de incentivar eles a fazer alguma coisa errada ou tentar disciplinar eles. Eu acho que é muito mais uma questão de diálogo, tentar deixar o mais igual possível. Porque às vezes eles fizeram isso das cadeiras e você pode fazer um meme e eles acharem engraçado, tipo, olha o que eu fiz, que legal. Por exemplo, mostrar, tipo, sei lá, todo mundo preocupado com as regras sanitárias. E aí, o aluno, aí mostra eles fazendo a fileirinha. E eu acho que eles nem vão se ofender, eu acho que eles vão mais achar engraçado, tipo, olha como eu sou legal. Mas eu acho que, levando a conversa de um lado de você não é
tão errado, vamos conversar, levar a questão numa coisa mais, somos amigos, não incentivaria ele a fazer de novo. Eu acho que seria um assunto muito mais tranquilo. Se você usa a questão taxativa e se você tenta censurar, fica pior, na minha opinião. Porque ele vai se sentir no direito dele, ele vai se sentir antagônico ao professor, à escola, e vai querer quebrar a regra toda de novo. Não sei se faz sentido eu me impondo nem tanto inteiro enquanto eu estava conversando, mas acho que a ideia é essa. Olha, eu assim, eu acho que eu apostaria mais naquilo que a Eliane falou, né, sobre uma discussão, não no sentido da censura, no sentido de ser aluno, professor contra aluno, mas no sentido, também tem o sentido que acho que acaba rolando numa discussão, a conscientização, que, embora a Vitória tenha falado, mas jovem não liga para isso, mas ele tem que também ser ensinado a perceber que ele convive com outras pessoas, que na escola ele convive não só com jovens, mas com outras pessoas que estão mais velhas, que têm outro quadro, né, nessa... Então, eles têm que ser levados a entender isso também. Se eles vão praticar ou não, a gente não tem controle sobre isso. Não adianta. Aliás, nada do que a gente fala, a gente tem controle sobre os resultados. Não temos. Né? Mas eu acho que, só para terminar o que eu tinha falado, que a Eliane chamou a atenção, uma discussão que pode ser levada é para o tema do projeto, porque o que significa eles se aglomerarem? Significa uma resposta a você tem fome do quê? Porque aí você já pode jogar o tema do projeto. Sim. E pedir para eles se eles entendem a relação entre o meme, tá? O meme e o tema do projeto. Exato. Né? Se eles entendem a relação. Numas de, né? Nesse cuidado aí de não querer impor, mas ensinar e discutir, debater e levar para o tema do projeto. Você tem fome do quê? Então, se eles estão se aglomerando, pode ser que eles não tenham percebido que eles estão falando de uma fome. Pode ser que eles tenham feito por simples e mera vontade de transgredir. Pode ser. Pode ser. A gente tem que ouvir isso deles. A gente não tem como saber. Mas será que eles perceberam que também ali, nesse ato de juntar as carteiras, eles também não estão querendo dizer sobre o que eles têm fome? Então, eu acho assim que pode ser, eu acho que plenamente possível vocês levarem a discussão, primeiro deixar eles falarem livremente o que eles pensam sobre essas imagens, né? A imagem das carteiras, o meme que vai ser construído e tal. Deixa falar livremente. E aí jogar o tema do projeto, né? A pergunta, você tem fome de quê? E perguntar se eles enxergam a relação entre o que eles fizeram e uma resposta a essa pergunta. Entendeu? Aí você vai direcionando para o tema. Me ocorre isso. Sim. Não sei o que vocês pensam. Eu pensei nisso também, que pode ser uma resposta, nesse sentido mesmo. Eles querem estar mais perto, mesmo estando dentro da sala, né, no presencial. Eles sentem falta de conversar. No primeiro dia de aula, a gente tem essa proposta de fazer uma dinâmica. Entre outras coisas, né, a gente fala sobre se teve parente ou não. Em todas as salas que eu fui, eu falei assim, alguém começou um relacionamento na pandemia? Nossa, aí já vira aquela alegria, né? Porque todo mundo quer contar uma história. Então, é um que saiu com uma menina e gastou R$300 comprando sushi porque ela queria, mas só ganhou uns beijinhos. E aí o outro fala, mas você queria o que mais? Então, ali já vai numa questão assim, né? De a conversa e tal.
E bacana porque eles vão se abrindo, coisas que eles nem falavam, ou nem falaram para os pais, acaba contando para um colega, né? Aí o outro fala, nossa, mas você trabalha, você tem dinheiro para gastar tanto. Então, assim, é um momento de descontração. Eu acho que a gente talvez esteja se preocupando demais com essa questão dos memes. É que quando você falou, vocês pesquisadores, parece que veio assim, ai meu Deus, estamos fazendo alguma coisa errada. Ai, Jesus, eu não li nada sobre meme e agora? Eu acho que a gente acabou levando para um lado muito da seriedade, porque o meme ele não tem que ter esse peso tão grande, né? Porque a gente recebe memes nos grupos de família, de trabalho, né? Eu acho que se a gente quiser trazer uma discussão para o projeto mais leve, essa leveza toda, a gente tem que levar isso também, essa coisa mais de brincadeira. Os memes que nós escolhemos, eles são muito sérios para trazer essa questão da crítica de não sei o quê, não sei o quê. Talvez a gente pensar numa coisa mais reversa, tipo assim, é possível se divertir na escola? Será que a gente consegue que eles produzam, talvez, a partir disso, um meme para nós, de que a escola pode ser divertida? Talvez daí a gente consiga trazer, né, fazê-los refletir nesse sentido. Porque eles sentiam tanta falta da escola, porque é um momento, é um ambiente de interação, quer dizer, eles vão responder isso para nós. Mas produza isso através de uma imagem, né? Porque aqui eles queriam o quê? Eu quero ir no dia que o meu amigo vai, porque eu vou na semana 4, mas ele está na semana 2, eu posso trocar? Não pode, né? Aí eles tentam vir no dia que não é deles, aí a escola liga para a mãe e fala, olha, seu filho veio no dia errado, vem buscar, volta para casa. E o que eles estão mostrando com tudo isso, né? Então, eu estou até pensando aqui na questão do Bernardo de uma narrativa, tipo assim, a gente colocar uma situação. Um aluno que estava escalado para a semana B, resolveu ir com seus amigos na semana C. O que você acha disso, né? E a escola não deixou ele entrar, ou a escola permitiu que ele entrasse. Talvez a gente consiga também algumas dessas fomes do quê? Sabe? Porque eu quero ir para a escola, mas eu não estou indo para a escola também para estudar, para aprender, para ver o professor explicar a matéria na lousa, porque é diferente de só ver um vídeo, mas eu quero mais que isso, né? Eu quero falar com meu amigo, eu quero contar o que aconteceu nesse tempo que eu estava fora, que é diferente escrever no WhatsApp ou mandar uma mensagem, né? Mas eu acho Talvez que pode falar. Não, eu acho que esse objetivo aí, ele pode ser conseguido pela imagem. Não precisa ser um texto. Uma imagem, eu acho que vocês estão no caminho certo, entendeu? Estão usando um recurso da atualidade, que esse recurso da escrita, né? Ele já né? Não tem novidade. Quer dizer, o meme talvez não seja uma novidade, mas é um recurso que acho que dá mais amplia mais, eu acho. Eu acho que mais leveza também, né? Eu acho que um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais leve também a aula. Eu não teria receio, não, de usar. Eu acho que com a ajuda dos meninos aí, vocês podem criar... porque isso aqui, como o Gabriel falou do afeto, né? Isso aqui afeta eles. É o ambiente deles. Eles têm a ver com isso. Eles têm a ver com isso. Mesmo que isso seja apresentado para um grupo que não soube dessa do que eles aprontaram, que foi só uma sala, né, me parece. Mas eu acho que faz todo sentido para eles, porque a escola inteira está mapeada assim, não é? Então, acho que isso vai trazer... Não importa se eles souberam ou não, talvez, né? A gente não... talvez todo mundo já esteja sabendo, né? Mas, e talvez isso apareça nas discussões, inclusive. Né? Eu acho muito simbólico essa questão. É uma questão que afeta pessoalmente todos eles, né? E acho que vai dar pistas para entrar no projeto, na pergunta do projeto, na discussão sobre... Eu acho que eu estou favorável. Assim, eu sei que vocês não precisam ter o meu aval
para fazer o que vocês querem fazer. Mas eu estou aqui para discutir, né? Então, eu, na minha opinião, eu usaria sim, talvez essa imagem, e aí ver como é que vocês fazem uma composição com essa imagem aí, com a ajuda dos meninos, que podem trazer um pouco de ludicidade, um pouco de leveza aí é a criatividade de vocês. Sim. Então, vocês têm mais questões? Dúvidas? Acho que Dá para prosseguir com a partir daí? Dá sim. Eu acredito que sim. É que uma coisa que a gente sempre fala, assim, né? Quando você vai trazer uma estratégia ou um recurso que é diferente, nesse caso, como se trata de uma coisa que tem relação com a época, por exemplo, se tivesse aqui uma imagem de alguma coisa, um brinquedo da nossa época, iríamos rir muito. Como a gente está falando de uma coisa que é de interesse do jovem, a gente sente certa dificuldade em entender o que seria mais interessante para eles. É mais difícil a gente se colocar no lugar dele para saber o que seria mais significativo, mais relevante. Então, assim, desses memes todos, né, que nós colocamos, os meninos aqui da iniciação, que são mais próximos dos nossos alunos do ensino médio, colocando esse daqui da carteira, qual vocês, se fossem vocês os professores aqui no nosso lugar, qual vocês escolheriam? O mais divertido, qual é? Que dá para usar assim? Eu fiquei curiosa para saber, porque a gente não colocou essa pergunta lá. E agora que nós entendemos o que é um meme, para que ele serve, como ele é construído, qual a validade dele, eu não sabia que ele era perecível. Eu desconhecia essa informação também, Eliane. Bom, vamos lá. Pergunta para os IC, né? Eu vou até parar o compartilhamento. Eu vou voltar lá na página. Mas o que eu lembro que eu dei risada na hora que o Gabriel mostrou foi aquele do Michael Jackson. Michael Jackson. Fiquei rindo sozinha. Ai, nem lembro qual que era esse. Eu vou abrir aqui. Eu não lembro, não. Michael Jackson? É o dos Bé. Eu vou subir aqui, ó. É o primeiro, né? É esse primeiro. Gente, eu achei isso horroroso. Eu não vi sentido nenhum. Você sabe porque eu não entendi? Acho que eu não entendi. Tá vendo? Duas, mas eu também achei desmutado. Aqui. Acho que agora que eu entendi. Nossa, gente. Agora que eu entendi. Eu não tinha entendido nada. Falei, gente, o que tem a ver esse Michael Jackson com a mãe, com eu na EAD? Tá. Não precisa explicar, tá? Não há necessidade de explicação. Eu achei feio. Não, meme não é para explicar. Como não se explica piada também, né, gente? Tudo bem. Mas, Vitória... Agora eu achei engraçado. Você usaria esse meme... Eu fiquei constrangida, mas você usaria esse meme na sala de aula? Eu não sei. Depende do grau de amizade que eu tiver com os alunos, né? Experiência de dar aula, o nível que eu cheguei de conversar com os alunos, eu ficava batendo papo, né? Aí eles contavam da vida deles, a gente chegou num nível de amizade. Eu faria.
com eles. Você usaria Sem com conhecer eles os esse? alunos, não. Ah, sem conhecer, Com não. eles eu usaria, mas sem conhecer os alunos, eu acho que eu não teria coragem. Depende tá. do público. Então, E aí, vamos para os... fala, entra Nivaldo. uma questão, eu vou falar por mim, tá? Entra uma questão. Eu não conheço esses alunos, esses novos que estão chegando. Tanto do primeiro, os únicos que eu conheço são os dos terceiros, que foram meus alunos no primeiro e no segundo ano. Mas eu não tenho amizade nenhuma com os alunos, nem do segundo, nem do primeiro. E nem nesse nível, né? aí- Nem com os que a gente Então, tem. vamos voltar de mel. Então, De jeito nenhum. então, estamos chegando à conclusão que a Que escolha tem de um um critério. meme Tem um critério. depende do nível de relação que você tem com os alunos. Olha só que interessante. Bernardo, você está ligado? Você está ligado nessa discussão toda? Essa discussão toda está muito interessante, né? Porque, assim, estamos discutindo como usar meme na sala de aula. Veja só quantas questões estão aparecendo que eu acho que em literatura nenhuma. Aí tem que ver, você, Bernardo, tem que ver, pesquisar se tem... se tem essa discussão aí nas pesquisas, né, que em relação ao uso de meme em sala de aula. Mas, de fato, olha só que coisa interessante, né? A escolha de meme depende do nível de intimidade com o aluno. Que mais que... desculpa, você tinha feito a pergunta, qual que achou mais engraçado? Isso. Ela falou que usaria esse como mais engraçado, mas aí chegou na questão de se eu conhecesse a turma ou se não conhecesse. Eu e a Nivalda, mesmo tendo bom relacionamento, a Rose também, né, Rose? A gente não usaria esse meme, porque ele é muito... é constrangedor, né? Assim, falar sobre isso por causa do tema. É muita intimidade, muita intimidade. Então, mas vocês, né? Mas acho que os alunos vão achar engraçadíssimo. Sim. A Vitória falou que riu muito. Ela provavelmente ela falou isso a partir da posição dela de aluna. Né? Sim. E não de professora. Como professora, você viu a resposta que ela deu, né? Então, aí essa questão. E o Bernardo e o Gabriel, qual usariam? Se vocês quiserem, eu vou descendo a tela aqui, tá? Ó. O que mais eu usaria era o segundo, esse mesmo. Esse do Chernobyl eu gostei muito também. Aos poucos, tudo vai voltando ao normal, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, assim como Chernobyl em 86. A gente, agora acho que eu sou ruim de meme mesmo, né? Tem graça isso aí? Vocês estão rindo de mim, né? Tá bom. Nós estamos rindo de você. Porque eu não entendi nada desse meme, gente. O que tem a ver Chernobyl nessa história? Bernardo, explica, por favor. Tudo bem, vai. Vou ter que pedir explicação, não tem jeito. É porque Chernobyl ele virou uma gíria alguns anos atrás, que significa uma coisa tóxica. Por exemplo, uma sala de aula onde tem pessoa chata, a pessoa fala, essa sala é muito Chernobyl, porque é cheio de gente que não gosta. Ou seja, quer dizer que esses protocolos não são bons, eles são nocivos à pessoa, né? Tá vendo? Aí que já vem uma resposta do negócio da carteira, né? Então, mas eu também não tinha entendido, eu não tinha feito essa ligação. Esse eu entendi como fato histórico esse daí, na verdade, apesar de eu conhecer a gíria. Sim, eu levei Vitória para o fato histórico, eu não conhecia a gíria de jeito nenhum. Então eu levei para o fato histórico. Pelo menos, eu consegui entender pelo fato histórico, porque em Chernobyl deu tudo errado. Exato. A ideia é meio essa. Sim, eu levaria para esse lado, mas eu não sabia dessa mas aí, então, essa é a questão. Se a gente levar pelo lado histórico, ele não tem graça, né? Ele fica meio assim, tipo, né? O Gabriel que trouxe esse meme, não foi, Gabriel? Isso mesmo. Qual que é a graça aí? Explica para nós. Na verdade, a graça são os dois. É você misturar.
A partir do momento que você entende a parte do que é um ser de Chernobyl, você liga com o aspecto histórico e fala, caramba, a escola vai virar Chernobyl naquele momento, sabe? Então, a gente considera que Chernobyl são as pessoas tóxicas, tipo, uma pessoa de Chernobyl é uma pessoa tóxica, um macho escroto, e por aí vai, né? Vamos supor isso. E você vai lá e pensa, como é que tá Chernobyl agora? Aí você pensa lá, tipo, uns animais com duas cabeças, uns negócios assim, tudo estranho. Você fala, então, ó, vai tudo voltar ao normal, como Chernobyl, sabe? Será que os meninos sabem do fato histórico? Então, essa foi a nossa questão também. Mesmo nós colocamos... sendo pelo lado do fato histórico, eu não sei se eles... Será que é subestimar demais? Adolescente, eu acho que consegue, sim. Você acha que já virou meio que mídia mídia pop? Ele conhece o fato histórico. Sim. É pela questão de ser radioativo. Tivemos essa dúvida. Tem uma radiação, assim, sabe? Uma radiação ruim. Uhum. Bom, essa é do Bernardo, né? E a sua, Gabriel? Qual que é? Eu usaria esses 3 primeiros. As 3 primeiras? Então, aquelas 2 que os 2 já falaram? Isso. E a do gatinho. Eu, quando voltar às aulas, tossindo na sala para a professora mandar eu ir para casa. Então, eu também não vi muita graça, né? Sabe por quê? Porque aqui o aluno não é obrigado a vir. Não Entendeu? tem graça, Ele vai a gente rindo. O engraçado é a cara do gato. Essa é a graça, entendeu? É porque eles não são obrigados a vir. Se ele falar, né, mãe, não quero, não vou e tal... Tudo certo. É porque aí a gente olha também a questão dos pais que estão obrigando os filhos a ir para a escola, né? Tem alguns não é tão voluntário assim, né? Aí o filho vai lá fazer bagunça. Mas realmente, eu não sei, vocês jovens aqui, vocês 3, mas eu vejo pela minha filha, que deve estar no mesmo grupo de vocês, e os alunos, que a pandemia para eles tem outro sentido que a gente desconhece. Tem um sentido totalmente dessa coisa que a Vitória tinha falado, de ser imortal, de não sei o quê, né? Mas ver que a gente aqui fazendo uma análise de uma imagem, que é só olhar, né, e fazer essa leitura, a gente tem dificuldade, né? Essa daqui, por exemplo, eu falei, será que é da Casa de Papel? Aí a Aline que falou que era dos Jogos Mortais. E os Jogos Mortais é um filme que a pessoa está, por exemplo, amarrada, está com um cadeado, por exemplo, e uma corrente nas mãos, no pulso, e aí a chave do cadeado foi colocada dentro do estômago do outro, que está lá também no ambiente. Então tem que matar um para salvar o outro. Esse é um tipo de filme que eu não consigo assistir nem 2 cenas. Sim. Aí eles veem graça nisso. Eu falo, meu Deus, qual é a graça? Vou traduzir aqui. Mas essa ideia que ele falou tá perfeita. Você precisa desse contexto para entender o meme. Então, tem um cadeado ali. Na escola, se a gente for ver, é mais ou menos o seguinte. Tem um aluno em cada carteira. Tem um vírus na sala. E você tem que ficar naquele ambiente por 5 horas. E começam os jogos. Nossa, só que eu entendi, mas eu entendi aqui que os jogos é voltar às aulas, não é eu estudar, nem é o vírus, é a questão de vou ter que morrer por esses estudos aqui, né? Exato. Não, é por causa da pandemia mesmo, porque tem um vírus mortal dentro da sala, e você tem que sair da escola com vida. Eu entendi tudo errado esse meme. O que você entendeu, Vitória? O que você entendeu, Vitória? Nossa, eu fui muito longe, porque esse bonequinho do Dixon, ele é o cara que faz toda a artimanha, né? Ele que faz a tortura. Então eu pensei, nossa, eu sou horrível, eu pensei que esse era o professor, tipo, falando volta às aulas, que comecem os jogos. Eu também pensei que era isso, tipo assim, o professor vai torturar os alunos com os estudos, não é? Eu pensei nesse sentido também, mas de tortura dos alunos. Mas aí
ideia é essa diversidade de interpretações. Exato. Então, o meme não tem que ser interpretado de uma... Não existe de uma interpretação. Tem várias, cada um vai fazer uma leitura. Sim, Então, não tem exato. certo, não tem errado. Aí, esse que é o legal do meme, que ele não tem certo nem errado. Então, eu acho agora, mudo de opinião, e eu acho que a gente deveria colocar esse, então, porque eu vejo que ele vai dar muito assunto. Né? Eu imagino que os alunos conheçam essa figura aí, né? Eu vou fazer uma pergunta a todos vocês, né? Inclusive para você, Eliane. Você acha que existe a possibilidade de pesquisarmos outros memes para ser mais interativo, para, sei lá, ter uma outra visão, uma outra análise? Outros memes talvez um pouco mais engraçados, não sei. Existe essa possibilidade? Eu acho que sim, porque nós pegamos coisas muito sérias. Sérias, muito sérias. Esse daqui eu não vou nem comentar, né? Essa semana eu vi um que eu me identifiquei bastante, acho que vocês também, que era uma menina deitada, assim, falando: mãe, eu tô doente, eu não quero ir pra escola. Aí a mãe falando que tudo bem. Aí 3 anos depois: mãe, eu tô doente, eu não quero ir pra escola. A mãe falando: mas você é professora, você tem que ir. Você não pode ficar mentindo. Acho que dá pra essa é procurar velha, hein? Essa é velha. Tá vendo? Essa é velha. Essa é velha. É que eu tô começando a ficar velha também, gente. Você já está com mentalidade de professora, hein? Eu tô na transição. Mas se você viu isso agora, você tá desatualizada. Desatualizada. Isso é velha. Completamente desatualizada. Tô, perdão. Porque no mundo dos professores, essa daí já surgiu quando o marido fala para a esposa, ou a mãe que é bem mais velha que o cara, tá levando ele para a escola, uma coisa assim, né? Então, sabe por que eu perguntei? É que eu tô saindo de aluna, tô virando professora, tá difícil. Tá na transição. Então, sabe por que eu perguntei? Às vezes eu pego o meu filho e a minha filha conversando e mostrando os memes, né? E aí eu peço para ver. Eu falei: mas por que vocês estão rindo, né? Mãe, você não vai entender. Essa é a resposta que eles me dão. Mãe, você não vai entender. Olha só. Maldade pura. Falei: como eu vou entender? Nossa, que subestimou. Nossa Senhora. Ô, gente, eu vi o meme. deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer só uma pergunta, Gabriel. Só um minutinho. Vocês conhecem algum, tipo, um vídeo curtinho, assim, que tenha mais ou menos a mesma função que a gente pudesse usar nesse sentido? Não sei, eu fiquei pensando agora, assim, tipo um TikTok, alguma coisinha assim que desse para a gente usar com essa mesma... Para a gente não ficar só no meme, talvez. Essa mesma linha, Rose, né? A Rose hoje nem comentou. Olha lá. Acho que a Rose caiu da cadeira. Tô de férias. Tá. Não, ela tá Consigo afastada. Esperando a aula. Não, então, gente, mas eu acho que não precisa mudar, não. Vamos fazer essa experiência do meme aí. Então. Estão com medo de... Mas eu acho assim, tá? De fato, né? Vocês podem escolher um meme, mas que dê margem, né? Dê margem à ludicidade, né? Cumpra esse objetivo lúdico, né? Divertido, que cumpra o objetivo de fazer uma reflexão sobre o contexto atual da pandemia, que envolve também estar na escola, estar fora da escola, estudar em casa, né? Que envolve essa questão, e que também, olha só, juntar 3 coisas num meme só, e que também remeta a uma discussão, que leve a uma discussão do projeto, da questão do projeto. Será que a gente encontra um meme? Ou também, às vezes, depende muito de como você conduz a discussão, né? E aí, levá-los a pensar, se eles não tinham pensado, que eles comecem a pensar, então, na questão do projeto. Então, seriam 3 objetivos, na verdade.
Primeiro, bom, até mais, acho que interação dos alunos, a diversão, a reflexão e a questão do projeto. Uhum. Se vocês conseguirem, eu não sei se eu consegui tudo isso num meme só, mas talvez em 2 ou 3, né, que a gente vá fazendo essa condução, para mim, seria o ideal. Né? Ou vocês acham um meme pronto, ou vocês constroem um meme que possa fazer tudo, cumprir esses 4 objetivos. Seria o ideal. Verdade. Eu acho que nessa análise, eu acho que eu vou precisar da ajuda dos filhos, hein? Dos filhos. Da procura desses memes, viu? Eu acho que eu vou precisar. Então, agora talvez vocês possam ter critérios, que é o que eu estava querendo falar, né? Critérios para selecionar o meme. Sim. Para que ele possa cumprir os objetivos que vocês querem, que são esses todos. Né? Então, assim, não é qualquer meme que serve. Não é porque está só ligado à pandemia, ou está só ligado, ou é apenas divertido. Não, ele tem que cumprir os 4. Ou escolha um meme para cada um, ou, sei lá, 2 memes que cumpram 2 e 2, não sei, mas que a gente consiga cumprir esses 4 objetivos. Contemple os 4 objetivos. Tá bom? Quando eu falei da busca, da ajuda dos filhos, é brincadeira, viu? Não, são esses filhos aqui, ó. Esses 3 aqui, ó. Esses filhos aí, ó a quantidade de filhos aí, ó. Tem filho eu acho que faltou isso, porque o Gabriel trouxe 4. Acho que vocês poderiam procurar mais alguns, porque a leitura que vocês fazem do meme, depois traduz para nós, pode nos ajudar. Né? Com certeza. Não, acho que assim, mas o meu senso de humor, vocês já viram que é duvidoso. Não, vocês não precisam depender da interpretação deles. O que vocês talvez tenham que atentar é essa história do meme velho, do meme, sei lá, porque... Ultrapassado, né? Por conta daquilo que eles trouxeram da experiência deles, né, como alunos, talvez atentar a isso, mas eles não precisam da interpretação. Acho que não, né? Não sei. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, assim, eu tenho um outro compromisso agora, tá? Eu preciso sair, mas vocês podem continuar aí, se vocês quiserem. Não, acho que a gente vai pensar um pouquinho como a gente faria isso, né? Tá bom. Novidades, qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Deixa eu falar só com a Vitória. Na verdade, aqui com os pesquisadores, né, que a gente marcou uma reunião segunda-feira, né, os pesquisadores. Vitória, você tem condição de mostrar um pouco do RPG? Ou não? Na segunda-feira? Ou uma partezinha, ou uma... Só para a gente entender do que se trata, porque eu tô por assim... que bom. Então, assim, é a pauta... Não está tudo terminado, mas eu já tenho material suficiente. Ótimo, então. Tudo bem, pesquisadores? Né? Eu tenho uma outra pauta também, mas acho que a gente consegue fazer... A Vitória consegue mostrar. Estou bem interessada e curiosa. Pelo menos depois a gente faz com o grupo todo. A gente também teve outras ideias. Aí acho que dá para falar um pouco também. Tá. Tudo bem. Ainda estão em fase de... Isso, aí depois a gente faz com todo mundo. Tá bom, gente? Tá então, bom. Vamos encerrar, tá? Tá legal. Espero ter ajudado. Ajudou, sim. Ajudou, com certeza. Então, tá bom, gente. Então, até tchau. A próxima. Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.